Eu, Fernando Gomes dos Santos, nasci na cidade de Patos, estado da Paraíba, aos 4 de abril de 1910. Sou filho legítimo de Francisco Gomes dos Santos e Veneranda Gomes Lustosa. Fui batizado e crismado na igreja paroquial, hoje Catedral de Nossa Senhora da Guia. Recebi a primeira comunhão no dia 24 de maio de 1917, na mesma igreja. Nordestino da área da seca como eu, só tem duas opções: ou morrer logo que nasce, por falta de recursos, por falta de tudo, ou lutar muito para vencer na vida. E então a gente se acostuma, é o normal, tem que lutar. Às vezes é o homem, às vezes a mulher, às vezes um ancião, um pobre qualquer, às vezes um jovem, às vezes algum menino sem mãe, mas quase sempre é o povo sofrido, oprimido e ferido que faz o meu coração se lembrar que é preciso rezar e lutar pela paz e por um mundo melhor. Depois do curso primário, ministrado por meu pai, e depois na escola do professor Alfredo Cabral, estudei no Seminário da Paraíba, de 1921 a 1929. Desde o curso de admissão até o 2º ano de teologia. Eu sou muito irrequieto, ou pelo menos era, quando eu era jovem. E nem parava, nem deixava ninguém parado. Já desde o tempo de vigário. Então mexia com muita coisa. Foi em Roma que concluí meus estudos eclesiásticos na Universidade Gregoriana. Recebi o Sagrado Presbiterato no dia 1º de novembro de 1932. Celebrei a primeira missa no dia 2 de novembro no mesmo ano, no túmulo dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Ao voltar de Roma, exerci o sagrado ministério na minha diocese de origem, nas cidades de Cajazeiras e de Patos. Eu já tinha me consagrado à igreja e, por conseguinte, não me pertencia. Pertencia à igreja. E me mandaram ser bispo. Então eu fui. Deixei a minha paróquia, deixei a minha família e fui ser bispo de Penedo. Foi minha primeira diocese. Fui eleito bispo de Penedo aos 9 de janeiro de 1943. No dia 4 de abril, recebi a sagrada unção do episcopado. Depois me empurraram para Aracaju. Então eu fui ser bispo de Aracaju. E lá um dia eu estava tranquilo em Aracaju, no meio das confusões próprias do tempo, e recebo uma carta me mandando vir para Goiânia. Então eu arrumei as malas e vim para Goiânia, sem conhecer nada e ninguém. Joga tua noite fora e reparte a aurora com o teu irmão. Cristo te ama, Cristo te chama e te convida com ele morar. Ouve bem isto, quem chama é Cristo, traz vida nova pra te transformar. E aqui ainda encontrei um problema muito delicado, que era a construção de Brasília, porque Brasília, naquele tempo, pertencia à Diocese de Goiânia. Então, o bispo de Goiânia era que cuidava de Brasília. E foi um sofrimento muito grande. E sertanejo da roça, né, sem muito jeito para essas coisas, né, eu tive que lutar muito para plantar a igreja em Brasília. E é um dos capítulos da minha vida de bispo. Dediquei a minha vida, de modo especial, a serviço da missão que me foi confiada, como servo de Javé, meu Senhor e meu Deus. Peço agora a Ele que receba como ofertório e holocausto pela vitalidade e renovação de sua igreja, pela pátria muito amada, para que o Brasil reencontre o caminho da justiça e da paz
que só Jesus Cristo sabe e pode dar. E tinha os que gostam, tem outros que não gostam, essas coisas, né? Mas um pouco me incomodava. E assim passei aqui. Se você que é novinha perguntar aos mais velhos, pergunte o que foi que eu já passei aqui em Goiânia. Não é perguntar a eles, a mim não, que eu não sei. Pelo mundo conturbado, para que ouça os apelos do Evangelho, admiravelmente anunciados pelo magistério da Igreja, pelos mártires, sacerdotes e leigos do nosso tempo, por exemplo de virtude de todos os que sofrem em defesa da justiça e do bem. Nós estamos na luta pela vida. Por isso a campanha da fraternidade deve causar uma impressão muito boa em todo o país. Todo mundo, de uma ponta a outra, e não é só no Brasil, está sofrendo as consequências de toda essa injustiça de uma minoria que cada vez tem mais e de uma imensa maioria que cada vez tem menos. Então nós estamos pedindo a Deus para que os homens compreendam que realmente não há falta de alimento. O que há é má distribuição da riqueza. Não sou possuidor de nenhum bem terreno. Considero-me apenas usuário do necessário à minha subsistência e ao exercício da missão que me foi confiada. Se alguma coisa constar em meu nome, em qualquer casa bancária ou em poder de pessoas e instituições, nada me pertence. Portanto, se alguma coisa ainda estiver em meu nome, pertence de pleno direito à Arquidiocese de Goiânia, porque tudo foi adquirido em função ou por motivo do sagrado ministério. Eu nunca tive plano de vir para Goiânia, nunca. Como nunca tive de ser bispo. O meu desejo mesmo foi de ser vigário da roça no sertão. Isso eu consegui com muito esforço e me senti muito feliz. Não se admire se eu disser que foi o tempo em que eu me senti mais realizado. Foi como vigário da roça no sertão da Paraíba. Sou grato a todos os que me fizeram bem e me edificaram com suas virtudes. Agradeço aos que me fizeram sofrer e aos que me advertiram dos perigos. De modo muito especial, agradeço aos que me injuriaram e caluniaram, porque fazendo-me sofrer mais, ajudaram-me a ser humilde e a abater o meu orgulho. O futuro da igreja é a vida eterna, levar nós todos para a casa do nosso Pai do céu. Para isso ela existe. Agora, como é que vai acontecer isso? Aí eu não sei. Mas para isso eu trabalho e para isso eu vivo. E acredito. Mas a questão é que se eu acredito, nem todos acreditam. E se você não acredita que exista Deus, que exista céu, que exista vida eterna, é uma ilusão muito grande eu estar querendo lhe convencer disso. Porque não acredito, porque não acredita. Mas acontece que as coisas existem não porque eu acredito ou deixo de acreditar. Elas existem independente da minha crença. Agradeço às pessoas caridosas e apostólicas que colaboraram comigo no ministério sagrado. Agentes de pastorais, ministros extraordinários da Eucaristia, catequistas, religiosos e religiosas, sacerdotes e leigos. Confio em quem não deixarão de rezar por mim. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. Então, o nosso grande empenho é fazer um apelo, sobretudo aos meios de comunicação social, porque eles são grandes responsáveis pela propaganda de que no Brasil todo jovem é drogado, é corrompido, é prostituído, para olhar o aspecto positivo da juventude. Nós temos uma juventude sadia, nós temos uma juventude numerosa, mas que realmente está marginalizada, porque a propaganda é para o sensacional, é para o pecado, é para o crime. E então se coloca tudo isso como se os responsáveis maiores fossem os jovens, quando eles são as vítimas. Dom Hélio eu conheci ele, Padre Novo, e eu, Padre Novo.
nos encontramos uma vez. Ele já era padre e eu já era padre, mas tínhamos nos ordenado naquele tempo. E daí começamos a trabalhar juntos, sobretudo na construção de Brasília, porque Dom Helder, naquela época, era o secretariado-geral da CNBB, no tempo de Juscelino, e ele tinha muito prestígio para Juscelino. Depois, Dom Helder é um homem extraordinário, de muitas ideias, de coração muito generoso, e então tudo que nós fazíamos éramos juntos, os dois. E com isso, me ajudou muito. A Virgem Maria, Mãe de Deus, minha mãe, minha rainha, minha esperança e meu refúgio, entrego-me e confio que me socorra, sobretudo na hora da morte. Jesus, Maria e José, assiste-me na última agonia e alcançai-me a graça inefável da perseverança final. Meu Jesus, vós sois minha vocação. Lembrai-vos de mim e mandai-me ir para vós. Não olheis os meus pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tudo foi tão rápido. De repente, o espaço sumiu. O tempo acabou. Não sei como foi. Entrei na vida, no infinito. Não sei como foi. O corpo sumiu para onde não sei. Desnudo, liberto. Tomei consciência de ser alguém. Por isso, talvez, senti-me tão bem. Julguei ser seguro, como se todos e tudo, os homens, o mundo, estivessem comigo no infinito. Descrever não se pode. Não há frio, nem calor. Nada se sente. É diferente. A gente não ouve, não sofre, não geme, não tem fome, não tem sede, não come, não bebe. O infinito consiste em ver e amar. Basta ver, intuir, conhecer sem cessar, por amor, para amar. Amar é morrer sem se acabar. Morrer é amar. Só isso, mais nada. Libertação total da inveja e do ódio, do ciúme e do medo. Tudo isso foi um sonho? Será profecia? Ficou na lembrança. Um sonho, talvez, que me trouxe alegria, me alimenta a esperança, que me dera morrer de repente, sem dar trabalho, mas trabalhando, na missão como agente da redenção. Morrer é tão bom, para ver, sem sombra, sem véu, a face de Deus, na casa do Pai, que mora no céu. Fernando Gomes dos Santos. Às vezes é um sonho, às vezes é o amor, às vezes o riso, às vezes a dor, às vezes a fé, às vezes algum irmão que falou, mas quase sempre é o povo sofrido, oprimido e ferido que faz o meu coração se lembrar que é preciso rezar e lutar pela paz e por um mundo melhor. Nos ajudem a criar um mundo mais humano, um mundo mais justo, um mundo mais parecido com o plano de Deus, porque aí todos nós sairíamos muito bem.